Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Hoje nós chegamos ao último capítulo do estudo que temos feito do livro Os Mensageiros e a Psicografia de Chico Xavier. Essa obra resumiu uma semana de trabalho efetuada da colônia Nosso Lar à crosta terrestre pelo espírito Aniceto no comando instrutivo, juntamente a Vicente e André Luiz, que nos relatou fielmente as atividades efetuadas nesta excursão de aprendizado. Vamos lá então à leitura desse capítulo. O título é Nas Despedidas. Vamos lá então. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Seguíramos o nobre instrutor através de tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, atendêramos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha para todos os casos maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Então, aqui no caso, o Aniceto os acompanhou desde o início da colônia Nosso Lar até a crosta terrestre, fez com que eles participassem de todos os trabalhos, instruiu, improvisou, como aqui está falando, improvisou para todos os trabalhos o seu conhecimento, a sua experiência. E tudo isso ele foi transmitindo a André Luiz, a Vicente e a todos nós aqui. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconhecera. Ao contato das revelações de Aniceto, nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Então, a bagagem que André Luiz conseguiu através dessa excursão de aprendizado foi enorme. Aquela ampliação da sua visão, o seu conhecimento do corpo humano, o funcionamento dos órgãos, as bactérias, tudo isso fez muita diferença no seu aprendizado de medicina, que era apenas para o corpo aqui na Terra. Então ele teve tudo isso de uma maneira bem ampliada, de acordo mesmo com a vida eterna, né? A encarnação de acordo com a vida eterna, a consequência. E continuando, alargara-se sobretudo em minha alma o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa que me felicitava agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Procurá-la-ia em vão na esfera sectária, do sectarismo, da separação, né? Nas disputas vulgares, nos cultos exteriores alteráveis todos os dias. Era assim uma fonte de água viva, nascendo espontaneamente de minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade diante das sublimes concessões do Eterno Pai.
Encontrara um tesouro inacessível à destruição de um bem intransferível, por nascido e consolidado em mim mesmo. Então, é aquela fé raciocinada, observada, que foi conquistada através de lutas, de trabalho, de aprendizado. Então, foi uma conquista para André Luiz, está sendo para todos nós, esse tesouro inacessível, né? De que fala o Evangelho. Aquela conquista que é nossa, aquela fé que vem não dos lábios, mas que vem do coração, de uma conquista nossa, de um aprendizado profundo. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Ele fica pensando de que maneira eu poderia retribuir ao Aniceto tudo que ele ofertou a mim, todo esse conhecimento, toda essa bagagem, né? Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Os trabalhos sempre ativos haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercaram-se do instrutor, ansiosos por partilharem a luz da conversação de despedidas. O devotado orientador, o Aniceto, oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Então ele atendia a todos, né? Trazendo assim uma elucidação a todos os reconhecidos, todos que partilharam do seu trabalho e da sua presença. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou-se. Agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. Olha a humildade, pelo muito que nos tem dado. Ele se incluiu, né? É um benefício que ele também recebeu, aquele trabalho. E tomando a Bíblia como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas, leu em voz alta no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão. Então vejam, o Antigo Testamento, né? O Aniceto vai ler esse trecho da Bíblia, Provérbios de Salomão. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares e por... vou reler aqui. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou: lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho dos Provérbios, encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los,
tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviço, representa o esforço nobre daquele que de fato deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Então, o Aniceto aqui nesse trecho, que ele está lendo, ele também está se incluindo, né, nos benefícios. Os benefícios são feitos, são ofertados pelo Senhor a todos nós, né? A Ele, a todos nós. E essa excursão esclareceu muitos corações e aos nossos também. Em uma semana dessa excursão de trabalho, o quanto nós não aprendemos, o quanto nós não estamos estudando essa semana de excursão de um trabalho instrutivo. E como a pausa se fizesse mais longa, um irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação do texto do Velho Testamento, né? Mas Aniceto replicou em tom fraternal: por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações nos chamam de longe. E dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou: já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel para apresentar-lhe nossos agradecimentos e despedidas. Então, nós vamos nos lembrar que eles vieram por aquela estrada difícil, pedregosa, mas agora eles voltarão por aquela estrada comum a todos, né? Da crosta terrestre ao nosso lar. Então, aí a volta será bem mais rápida. E ele está dizendo aqui que então vai aproveitar esse tempo, né, para os agradecimentos e despedidas da dona Isabel, que estava encarnada naquele pouso, né? Então, durante o desdobramento, né, no sono, eles haveriam de encontrá-la. E continuando, daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós, junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento, falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Ali, naquele reduto, né? Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominava o espírito. E ela vai dizer, né, enxugando os olhos: nobre Aniceto, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixeis transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais dessa amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos.
Então aqui Dona Isabel está dizendo da necessidade que todos nós temos nas nossas fraquezas, da ajuda espiritual, desses emissários do bem. Ela está pedindo para que ele compareça sempre lá, lhe dando forças, porque ela era uma viúva com aqueles filhos, tendo que seguir aquele caminho do Evangelho que não é fácil diante das tentações aqui na terra, diante dos problemas que nos atingem, a sua humildade tão grande. Tudo isso iria pesar na balança do eterno, no exemplo que ela deixaria para aqueles filhos também, né? Apesar da companhia, como ela fala, do esposo desencarnado, eles precisariam de uma ajuda sempre efetiva para que aquele trabalho do bem continuasse. E continuando, a irmã Isabel não pôde continuar, porque o pranto lhe embargara a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como pai e falou brandamente: Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício do mundo. Não nos faltará no caminho o Redentor, o terno cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminha. Em seguida, olhando-nos a todos de frente, o nobre amigo exclamou: agora, irmãos, auxiliem-me a orar. E nós vamos aqui, conservando a Isabel e o Isidoro unidos ao coração. O Aniceto, ele fixou os olhos no alto, e falou, fez aquela prece belíssima, assim, olhando para o alto, falou com uma sublime beleza. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Aniceto calou-se comovido e, de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso a nosso lar.
Bom, esse foi o desfecho dessa semana de trabalho e aprendizado, nos deixando a todos com um vazio no coração. Como falou a belíssima prece do Aniceto: o Senhor é quem sabe o propósito e a intenção com que o serviço nos é ofertado. Sigamos confiantes a rota que Ele nos traçou. Vamos reler sempre essa obra viva que nos trouxe tanto aprendizado, os mensageiros. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.